Olá, enxadristas! Aqui quem fala é o professor Alcira Cioli, com mais uma aula da série Cheque Mate para Iniciantes. Vamos começar a analisar o diagrama posicional, lembrando que é a vez do jogador de pretas. Vamos começar a ver o local de cada peça do jogador de branca. Observe que o jogador de branca possui duas torres. Uma torre se encontra na casa A1, a outra torre na casa F1. Também possui a dama, que se encontra na casa D1. Possui um bispo, que se encontra na casa G1, que tem a função de proteger o peão branco, que se encontra na casa H2. Observe que possui 5 peões, o H2, o F3, o E4, o D6 e o C7. Uma posição muito interessante do jogador de brancas é que ele possui esses dois peões passados. Então, se fosse a vez do jogador de brancas jogar, com certeza ele iria promover um peão. Vamos analisar agora o posicionamento das peças do jogador de preta. O jogador de preta possui duas torres, a torre A8 e a torre F7. Possui dois cavalos, o cavalo G6 e o cavalo H7. Possui a dama, que se encontra na casa H4. Possui um bispo, que se encontra na casa G7. Possui 6 peões. O peão A7, o peão B7, o peão H5, o peão E5, o peão F4 e o peão G3. Sendo a vez do jogador de pretas, ele tem que agir com atividade, ou seja, sempre procurando a iniciativa no jogo para conseguir efetuar o checkmate. Lembrando que se fosse a vez das brancas, ele iria promover ou na coluna D ou na coluna C. Vendo isso, o jogador de pretas enxerga uma possibilidade interessante, fazendo um sacrifício com damas. E ele faz o lance dama H3 cheque. Observe que o rei da preta não pode fugir para a casa F2, porque ela está sendo atacada pelo peão das pretas, que se encontra na casa G3. Também observe que ele não pode, o rei, fugir para a casa H1, porque senão ele leva mate de peão ao ser adiantado o peão da coluna G para a casa G2. Então ele é obrigado a capturar essa dama. Rei captura a dama H3. Vamos analisar agora a visão de jogo do jogador de pretas. Ao ser feito isso, ele observa que tem um cheque intermediário forçando o rei voltar para a casa ao qual ele se encontrava. E ele faz o cheque com cavalo, cavalo, G5, cheque. Observe que, ao fazer isso, o rei branco não pode vir para a casa G4, porque ele está sendo atacada pelo peão da casa H5. Ele não pode adiantar para a casa H4, porque ela está sendo guardada pelo cavalo preto, que se encontra na casa G6, e é obrigado a voltar, neste caso, para a posição inicial. Ou seja, é obrigado a ele jogar rei G2. Chegando nesta posição, o jogador de pretas faz mais um cheque de cavalo, jogando cavalo H4 cheque. Observe que o rei não pode voltar para a coluna H, não pode fugir para a casa F2 e é obrigado a se dirigir para a casa rei H1. Chegando nesta posição, é feito o arremate final com o peão que se encontra na casa G3, jogando ele para a casa G2, checkmate.